As luzes piscavam no salão repleto de convidados, uma tempestade de sorrisos e lágrimas de alegria. O som do violino preenchia o ar, melodioso e envolvente. Era o dia mais esperado da vida da minha irmã Beatriz. A noiva, radiante em seu vestido branco, parecia flutuar, enquanto eu, à sombra do seu brilho, aguardava em um canto, o coração acelerado e a mente cheia de inseguranças. O sorriso no meu rosto tremia, uma máscara frágil que mal escondia a tempestade dentro de mim. Senti os olhares do público se voltando para mim. Murmúrios, risadas discretas. O vestido que eu escolhi, apesar de elegante, era uma segunda escolha comparado ao esplendor da noiva. Eu respirava fundo, tentando controlar a ansiedade. O espaço era deslumbrante, com flores brancas e douradas adornando cada mesa. Mas minha mente só se fixava naquele momento que parecia se arrastar. Eu precisava dançar, precisava mostrar que estava feliz. Mas o receio me prendia. Quando finalmente tomei coragem, uma onda de... As risadas logo começaram. Rios de risadas. E a mais alta, a mais clara, era de Beatriz. A alegria dela era afiada, cortando através da humilhação que se formava como uma bolha em minha garganta. Eu tentei me levantar, um sorriso nervoso escorregando pelo meu rosto, mas me senti invisível, como uma criança em busca de validação. Lembranças da minha infância voltaram, das vezes em que desejava ser notada pelo meu pai, mas sempre havia algo mais importante. A dor do passado tornou-se presente. E lá estava Lucas, o noivo, sempre tão gentil, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. A forma como ele me observou fez meu pulso acelerar. Ele poderia ser um porto seguro ou o epicentro de uma tempestade que eu não esperava. Olhares se cruzaram entre nós, tão curtos e intensos, enquanto os risos continuavam. O som da festa começou a desaparecer, e a troca silenciosa com Lucas se tornava tudo o que eu podia perceber. O clima de celebração girava ao nosso redor. O que mais poderia se revelar em meio a sorrisos e lágrimas? Eu não sabia, mas a atmosfera vibrava com potencial, cheia de promessas e segredos não ditos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O calor da festa parecia me engolir, enquanto os convidados dançavam ao fundo. A música ainda se desenrolava lentamente, ecoando aquelas notas de violino que pareciam estar guardadas só para mim. No entanto, eu ainda sentia aquele aperto no peito, um incômodo. Beatriz sempre foi o centro das atenções. Desde pequenas era fácil ver por quê. Bastava ela entrar em um lugar para que tudo se iluminasse. Seus cabelos longos e ondulados, seu jeito leve de ser. Nunca me incomodei com isso. Até aquele dia. Foi como se, ao vê-la subir ao altar, uma sombra se espalhasse por mim. As inseguranças que acreditava ter superado voltaram como um eco. O quanto eu tinha que lutar para ser vista, para ser a primeira, não a segunda. Me sentia como aquela pintura que, mesmo bem feita, está esquecida em um canto. Enquanto isso, Lucas, o noivo, parecia tão diferente. Ele tinha um jeito calmo, uma aura que quase me tranquilizava. Olhei para ele novamente, perdida em seus próprios pensamentos, e percebi. Eu gostava dele. Ou melhor, eu me importava com ele. Não como aquelas mulheres que sempre se jogaram aos pés dele na escola, mas de uma forma silenciosa. Era o tipo de amor que não se via, que não se falava. Fiquei me perguntando se ele perceberia o me. Lembrei-me de quando éramos crianças,
quando dividíamos cada sonho e cada medo. Ela sempre foi a serenidade nas minhas tempestades. Passamos tardes brincando no quintal, imaginando vidas diferentes, desejando ser cantoras ou astronautas. Mas à medida que crescemos, nossos caminhos pareciam se distanciar. O que restou de nós quando se tornou adulta? Naquela noite, tudo parecia estar em sua própria órbita, e eu era a sombra em volta dele. Me lembrei do meu apartamento pequeno, da rotina exaustiva de trabalhar em um projeto que me deixava estagnada, do café da manhã corrido e da noite solitária, sempre cercada por amostras de tecidos e projetos não finalizados. Por que eu escolhi essa vida tão repleta de desafios, se o que eu mais desejava era simplicidade? Era como se cada segmento da minha vida estivesse repleto de sinais que eu não havia lido. Os olhares de Lucas se cruzavam com os meus e algo ardente se acendeu. O nervosismo antes contido agora se manifestava como um lampejo. Em meio à confusão, ponderava sobre a vida que levei. Horas se passaram, mas o burburino não parava. As mesmas conversas em volta de mim agora tinham um tom diferente. A vida dos outros parecia sempre mais emocionante. Mães falavam sobre seus filhos. Mulheres, amigas de Beatriz, falavam sobre relacionamentos. Enquanto isso, eu só ouvia a própria voz na minha cabeça. A sensação de não ser suficiente crescia, como uma sombra, colocando-se entre mim e a alegria ao meu redor. Fui interrompida por um grupo de amigas que se aproximou, risadas ecoando como se o mundo estivesse repleto de felicidade. Todas estavam animadas, falando sobre o futuro próximo da Beatriz e Lucas. Mas tudo o que eu consegui fazer foi forçar um sorriso, como uma máscara que me protegia de me mostrar vulnerável. Eu sentei uma vez mais. Me senti perdida, observando as interações. Enquanto escutava, uma sensação estranha de ser observada se apoderou de mim novamente. Olhei para Lucas mais uma vez. Ele me... Aquilo me colocou em alerta, mas ao mesmo tempo, uma brisa quente me envolveu, como se uma nova possibilidade estivesse diante de mim. Então reconheci. Alguém estava me observando. Um homem na esquina, rosto coberto por sombras. Algo em seu olhar me perturbou. Não era hostil, mas conhecedor de algo que eu não sabia. Algo me disse que ele tinha um papel importante na história que se desenrolava. E, ao mesmo tempo, isso me deixou em estado de alerta. O que mais estava acontecendo? O que mais eu não estava vendo? O clima da festa se transformava, e eu sentia que qualquer coisa parecia possível. As interações cresceram, mas agora com um peso adicional. Uma expectativa flutuava, uma intuição forte, a sensação de que segredos se moviam por baixo da superfície, prontos para aflorar. Decidi que era hora de agir. Meus olhos encontraram outra vez os de Lucas. Uma conversa ainda não falada pairava entre nós, e algo me disse que não era só entre os convidados. A costa se preparava para uma tempestade invisível, e eu não queria ser apenas uma espectadora nessa história. As vozes sussurrando ao meu redor pareciam fracas, distantes. Poderia eu decifrar esses segredos? O que mais estava guardado, eu teria que descobrir. O futuro estava em jogo, e eu precisava entender. Tudo o que fez parte do meu mundo estava prestes a mudar, e eu não poderia me permitir ser a mesma Clara noturna que esperava que tudo se resolvesse por si só. Eu poderia muito bem ser a protagonista, e era hora de agir. Senti um arrepio quando os olhares se voltaram para mim. Aquele momento de vulnerabilidade me fez lembrar da rotina simples, mas muitas vezes solitária, que eu chamava de vida. Era difícil voltar para aquela Clara que parecia tão distante. Eu costumava achar conforto nas pequenas coisas, o aroma do café fresco pela manhã, a luz suave do sol entrando pela janela, enquanto eu refletia sobre como meu dia começaria. Mas agora, tudo parecia um borrão. Acordei. Ele se ajustava perfeitamente ao meu corpo. E quando o vesti, foi como se me dissesse: você é suficiente. Eu sempre me espelhava nos meus sonhos. Queria ter sucesso como designer de interiores, transformar espaços e dar vida a ambientes que falassem. E eu estava seguindo esse caminho.
Cada projeto que finalizava trazia uma alegria silenciosa. Lembro de uma vez, uma cliente me abraçou, cheia de lágrimas de emoção ao ver sua sala renovada. Era como se eu tivesse conseguido transformar não apenas um espaço, mas também o coração dela. Esses momentos eram preciosos, mas mesmo assim, nada parecia comparável à alegria e à luz que Beatriz sempre irradiou. Enquanto eu passava as manhãs tentando equilibrar clientes exigentes e prazos apertados, Lucas estava lá, sempre gentil, sempre atencioso. Ele era o tipo de homem que se destacava em qualquer lugar, mas sua maneira gentil me fazia sentir especial. Havia uma conexão silenciosa entre nós, algo genuíno. Lembro de um dia em particular, mães contando histórias sobre os filhos, casais compartilhando planos de férias, mas tudo parecia distante para mim. As fofocas sobre relacionamentos, as conversas sobre aquela casa nova que estavam comprando, e eu, sentada ali, senti uma pressão no peito. O meu mundo estava cheio de vitórias não compartilhadas. O que eu teria para contar? Mais projetos finalizados? Mais recibos de pagamento? Minha vida pessoal também parecia se desvanecer em um borrão sutil. Às vezes, sentia que homem nenhum se moveria na minha direção, que eu estava invisível. O meu calendário social era uma lista adiável de convites que chegavam e eram deixados de lado. As conversas com as amigas se tornaram rápidas e superficiais. Fui sempre a que ouvia e nunca a que falava. Não queria sobrecarregar ninguém com as minhas inseguranças. Como poderia fazer isso? A última vez que pedi apoio foi um simples: fui deixada para trás na festa de aniversário de Beatriz. Elas riram e mudaram de assunto. Uma mensagem não respondida de Lucas. Suspiros que eu tentava ignorar quando ele falava sobre outros relacionamentos. Eu via o relacionamento dele com Beatriz se aprofundar, e a janela que talvez eu tivesse para me conectar com ele diminuiu. A forma como eles riam juntos me fazia sentir uma pontada de ciúmes. Por que eu não conseguia me livrar dessa sensação? Por que eu não conseguia assumir que gostava dele? O peso das minhas escolhas e o desejo de ser mais inteiros estavam em conflito. No trabalho, os comentários começaram a mudar. Pequenos sussurros de colegas sobre minha aparição em fotos e a proximidade com Lucas eram como chadas abertas. Eu me perguntava se era apenas minha insegurança, mas algo em meu estômago dizia que havia algo mais. Toda vez que um projeto meu era elogiado, havia um olhar de desaprovação que eu ignorava no início, mas que se tornou mais evidente. Era como se eu estivesse competindo em uma corrida que não escolhi. Por fim, no meu lar eu também Eu desejava ser mais, viver mais, mas essa sombra da ausência de um futuro claro me impedia de avançar. Eu falava com os poucos amigos que tinha, tentando me conectar e compartilhar meus medos, mas as palavras sempre pareciam desvanecer. O que eu mais desejava era que um deles olhasse em meus olhos e visse a luta interna, a necessidade de ser notada e a vontade ardente de me libertar das amarras que eu mesma havia construído. Mais recentemente, temos estado a par dessa nova página que Beatriz virava com Lucas. O noivado dela parecia mágico, mas a mesma magia me deixava mais para trás. Quando cheguei a perceber que as conversas agora estavam repletas de planos matrimoniais e eu ainda presa na rotina monótona do passado, o aperto no peito retornou. Eu sabia que precisava agir, fazer algo, mas o quê? O que me segurava era o medo do que essa mudança traria para mim. Mas foi naquela noite, na festa, que percebi os primeiros sinais de um novo conflito se formando, observando um homem. Como eu poderia estar tão próxima ao que se escondia à vista de todos? Ao encarar aquele homem, a vida que conheci estava prestes a se transformar para sempre. A música ainda ressoava, mas tudo à minha volta parecia distante. As risadas, danças e sorrisos tornaram-se um eco surdo. A festa de Beatriz, que deveria ser um evento memorável, transformou-se em um turbilhão de emoções conflitantes. Eu, Clara, a irmã mais velha da noiva, começava a sentir que a alegria estava envolta em um nevoeiro de dúvidas e inseguranças. Os convidados vibravam em celebração, mas eu me sentia como um intruso em um mundo de felicidade que não parecia ter lugar para mim.
Olhei para Beatriz, tão radiante em seu vestido branco, e um aperto no peito cresceu. Lembrei de todas as vezes que fui ofuscada por sua luz. Uma vida inteira competindo por atenção. Nunca foi intencional, mas aquele dia parecia amassar tudo que eu tinha construído. Eu era a sombra dela, a irmã que sempre ficava atrás. Respirei. Era como se os dois estivéssemos presos em um momento que ninguém mais poderia entender. Naquela noite, algo mudou. Comecei a perceber pequenas coisas. Um olhar prolongado aqui, um toque sutil ali. Lucas era educado, mas havia uma distância que não conseguia decifrar. Nos dias seguintes ao casamento, nossas interações se tornaram mais comuns. No escritório, ele sempre estava presente, mas a conexão que eu esperava parecia escorregar entre meus dedos. Conversas rápidas e superficiais, como se estivéssemos ambos evitando algo que pairava no ar. Eu notava um sorriso a mais nas conversas que ele tinha com Beatriz, e isso me deixou inquieta. Eu sempre achei que tinha um tipo de conexão especial com Lucas. Havia um carinho silencioso que nos unia, algo que eu sentia vibrar, mesmo nas conversas mais inocentes sobre trabalho. Mas ao observá-lo seduzido pelo brilho da minha irmã, o chão sob meus pés começava a tremer. Eu não sabia se era ciúmes ou uma insegurança profunda que ecoava. Sento-me às vezes olhando pela janela do meu pequeno apartamento, as luzes da cidade piscando como um alerta em um mar de solidão. Era sozinha que eu refletia, escondendo os sentimentos mais profundos, guardando um eco de dor que não sabia como dissipar. No trabalho, as coisas estavam se tornando cada vez mais desafiadoras. As reuniões, que antes eram momentos de troca e criatividade, tornaram-se um palco para a competição silenciosa. Os colegas sussurravam sobre projetos, elogiavam uns aos outros, mas eu me sentia como uma estranha. Desde que o noivado de Beatriz foi anunciado, percebi que os olhares sobre mim mudaram. Comentários não tão sutis sobre minha presença e escolhas começaram a aparecer. Ninguém dizia nada diretamente, mas um clima de julgamento se instalou. Uma colega de trabalho me perguntou, em tom de brincadeira, se eu tinha planos de me casar em breve. O que eu respondi com um breve sorriso, mas meu estômago se revirou. Como eu poderia explicar que o único amo? Enquanto folheava as páginas, percebi que aquele havia sido o momento em que sonhei alto. A sensação da esperança perdida me atingiu como um raio. Por que abandonamos nossos sonhos? Fui tomada por uma onda de frustração. Como eu deixei minha vida se tornar apenas uma sequência de dias insatisfeitos? Eu precisava mudar. Mas como? As pequenas interações com Lucas continuavam, mas ele parecia mais próximo de Beatriz do que eu conseguia suportar. Um sorriso meu produzia um eco de incerteza, e eu não sabia como quebrar o ciclo. Naqueles momentos, o frio na barriga me perguntava, de forma insistente, se havia algo mais a se considerar. As mensagens que trocávamos tornavam-se cada vez mais raras, e naquele dia, algo na forma como ele me olhou me deixou inquieta. Havia uma tristeza nos seus olhos, quase como se ele também estivesse preso. Um dia, enquanto tomávamos café juntos, ele mencionou uma mudança em sua rotina. Algo que o levava para longe no fim de semana. Meu coração acelera. Meu coração dispara. Aos poucos, o calor que antes sentia ao estar perto dele começou a esfriar. As trocas que eram carregadas de significado passaram a ser meros gestos. Quando eu tentava puxar conversa, ele parecia distraído, como se houvesse algo mais que o preocupava. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas cada vez que abria a boca, as palavras se esvaíam. Naquela noite, recebi uma notificação que me deixou em choque. Era uma mensagem não lida no meu celular, de um número desconhecido. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Meu coração disparou, e o labirinto de pensamentos e emoções se intensificou. Que segredos se escondiam nas entrelinhas? O que mais eu não estava vendo? Mas a tensão continuava a subir. Como eu deveria proceder? A dúvida me corroía, e ao mesmo tempo não sabia se era algo que realmente queria desvendar. A visão da festa ainda estava fresca em minha mente.
E o que mais me deixava inquieta era o olhar de Lucas. Quando nossos olhos se cruzaram, havia. Não podia mais simplesmente ficar paralisada. Meu coração estava em um embate interno, e a insegurança se tornava um grito ensurdecedor. Eu estava determinada a encontrar a verdade, independentemente do que isso significasse. O futuro não poderia ser ignorado. O que me aguardava naquela mensagem? O que estava escondido atrás da luz brilhante do amor de minha irmã? A cada dia que passava, a resposta parecia mais próxima, mas também mais aterradora. Eu precisava descobrir. Eu tinha que saber. A música ainda ressoava no salão, e de repente a notificação no meu celular me arrancou da festa. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Meu coração parou. Olhei para o meu telefone. O brilho da tela iluminou meu rosto. Quem seria? Um frio na barriga cresceu. O número era desconhecido e que me fez sentir uma combinação de ansiedade e curiosidade. Não era a primeira vez que mensagens assim chegavam até mim, mas a sensação era diferente. Algo me dizia que isso era real. Pedi a Beatriz um momento e saí da pista. A música ficou distante. No corredor eu abri a mensagem. As palavras pulavam na tela. Meu foco se estreitou e só consegui entender que havia algo obscuro por trás da felicidade daquela festa. Era a minha chance de descobrir o que estava acontecendo. Com mãos trêmulas, cliquei em abrir a conversa. Mensagens trocadas. Fotos, nome de lugares. Tudo no meu corpo parou. Minhas inseguranças, dúvidas e ciúmes começaram a ecoar. Eu estava lendo conversas que deveriam ficar escondidas. Conversas entre Lucas e uma mulher que não era minha irmã. Meu sangue ferveu. Era como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. Havia detalhes, momentos compartilhados, planos que nunca me foram contados. Um nó na garganta cresceu e o aperto no peito tomou conta de mim. Não podia ser. O que eu estava vendo não era verdade. Mas ali estava tudo exposto. Conversas de amor, promessas sussurradas. O ar que me cercava parecia mais denso. Respirei fundo. Não posso deixar-me levar pela primeira emoção. Não agora. Havia algo muito maior em jogo. Eu precisava agir de forma estratégica. O que eu queria era descobrir a verdade. Não deixar que a dor dessas revelações me controlasse. Então, deixei o coração em silêncio por um momento e me concentrei na mente. Coloquei o celular no bolso e voltei para a festa. Sorri para os convidados, como se nada estivesse acontecendo. Corações se apertando por dentro, mas a máscara estava no lugar. Beatriz estava tão envolvida com Lucas, tão feliz, tão bela. Eu me sentia como uma interrogação em um lindo quadro. A sala girava ao meu redor, mas eu estava focada. Caminhei até o bar, pedi um drink e observei tudo. O que mais eu poderia descobrir? Eu precisava de provas, algo que pudesse me ajudar a desvendar essa rede de mentiras. No fundo, eu sabia que não poderia confrontar Lucas sem ter uma estratégia. Precisava ser inteligente nesse jogo. Enquanto pensava, vi Lucas do outro lado da sala. Ele estava conversando com alguém, uma mulher ao seu lado. O seu jeito descontraído me deixava inquieta. O olhar dele era afetuoso e absorvível. Ele não pareceu notar a minha presença, e isso me feriu mais do que eu esperava. Os sentimentos de traição, solidão e a sensação de estar invisível voltaram. Mas eu não poderia deixar isso transparecer. Não agora. O corpo inteiro tremia, mas a determinação crescia. Eu precisava de mais informações. Saí discretamente da festa, indo para o meu carro. A primeira coisa que pensei foi em procurar mais sobre aquela mulher. O que eu sabia? Precisava agir rápido antes que tudo escapasse ainda mais de controle. Assim que cheguei em casa, abri meu laptop. Comecei a procurar nas redes sociais. Tudo parecia um clichê de novela, mas era a minha vida. Passei horas revirando fotos, postagens. E então encontrei o nome dela,
e as menções a Lucas. Não eram apenas conversas, eram encontros. Promessas de um futuro que não incluía minha irmã. Uma paralisia começou a se instalar quando percebi que a conexão era mais profunda do que eu imaginava. Os dedos tremiam enquanto eu lia. As mensagens eram explícitas. O formato do amor deles. Era uma conexão que respirava e crescia. O estômago se revirou, uma dor aguda. 2 amores, 2 destinos, 2 mundos que colidiam. Como eu não percebi antes, o que mais eu poderia ter perdido por não ver? Levantei a cabeça. Não, precisava manter o controle, não podia agir impulsivamente. A raiva crescendo poderia levar a decisões erradas. E naquele momento, a única coisa em que eu pensava era ser esperta, aproveitar. Eu tinha que planejar cada movimento. A noite passou em um turbilhão de emoções. O chão sob meus pés estava instável, mas dentro de mim havia uma calma irônica. Saber a verdade era poderoso. Em meio à dor, uma frieza inesperada começou a se formar. Uma vontade de resolver tudo isso com uma estratégia bem pensada. Eu não seria a mulher frágil da história. Eu não ia deixar que isso me destruísse. Decidi que antes de fazer qualquer coisa, precisava entender até onde essa relação se estendia. Rever tudo o que consegui. Eu sabia que não poderia ser eu a confrontar Lucas nesse momento. A dor dele não poderia ser revelada. Não ainda. Eu tinha que ser um monstro na sombra, uma força que havia sido subestimada. Respirei fundo e fui para a cama. Enquanto me deitava, a realidade era clara. Havia comoções e discórdias em um caminho novo, e eu estava no comando. Todo o restante poderia ser arriscado. Lucas e Beatriz nunca esperariam o que estava por vir. Um plano estava se formando na minha mente. Eu começaria a desvendar cada camada, a descobrir o que mais estava escondido. O jogo não seria apenas meu. Havia outros que precisariam saber também. O que mais eu poderia aprender antes de desmascarar a falsidade? O tempo estava do meu lado e enquanto a música da festa ainda ecoava na minha mente, uma certeza crescia. Não seria a vítima dessa história. Eu estava prestes a virar o jogo e eles não tinham ideia do que estava vindo. Acordei pela manhã com o peso daquela mensa. O sol entrava pela janela, mas eu não conseguia sentir sua luz. Passou a noite e o vazio continuou ali, me sufocando. Olhei para o meu celular na mesinha de cabeceira e a notificação ainda estava lá, como um eco persistente. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Não sabia o que fazer com aquilo. A adrenalina corria nas veias enquanto me levantava, tentando orquestrar meu novo plano. Fui ao banheiro e lavei o rosto. O reflexo no espelho mostrava os olhos cansados. Eu precisava de clareza. Minha mente estava agitada. Tomei uma respiração profunda e me lembrei. Eu não iria deixar que isso me derrubasse. Hoje começaria a agir. Fui até a cozinha e preparei um café forte. O aroma envolvente servia de combustível para encarar o dia. Peguei uma folha de papel e escrevi. Reunir provas. O que eu precisava fazer? Comecei a listar todos os passos. Coletar mensagens, prints, dar uma olhada nas redes sociais, falar com pessoas próximas. Cada item na lista soava mais como uma missão e menos como um fardo. Na empresa, mantive a aparência de sempre. Cumprimentei colegas com um sorriso que não significava nada. O dia se arrastava. As reuniões eram um teatro. Ignorei as conversas superficiais sobre a vida dos outros e foquei, porém. Enquanto os outros falavam e riam, minha mente trabalhava em um ritmo frenético, organizando cada pensamento da forma mais estratégica possível. Eu precisava lembrar dos detalhes. Quais eram os lugares que Lucas e Beatriz costumavam frequentar? Conheci algumas amigas que podiam ter escutado algo. A urgência crescia. Quando finalmente a hora do almoço chegou, decidi ir a um café perto do trabalho. Escolhi um canto escondido, onde poderia escrever em paz. Tirei meu laptop da bolsa e comecei a procurar por tudo o que era possível. Fotos, postagens, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Páginas se abriram sobre Lucas e suas interações com aquela mulher. Era como uma investigação. Eu estava sendo a amiga adorável, mas por dentro cada clique carregava um peso imenso.
Saí do café com um nó na garganta e um bloco de notas cheio de informações úteis. Menti para mim mesma que tudo ficaria bem. Mantinha um diálogo interno. Você está no controle. Isso não é sobre vingança, é sobre a verdade. Caminhei até a empresa com a sensação de que estava em um filme, um thriller. Cada passo que eu dava era um avanço em direção ao desconhecido. No trabalho, conversei com um amigo de confiança, o Ricardo. Ele sabia da situação e, embora não soubesse todos os detalhes, sempre deu apoio. Em tom baixo, compartilhei com ele o que havia descoberto sobre Lucas. Ele me ouviu atentamente. Em um ato curioso, ele acessou alguns sites e ficou chocado. Clara, isso é sério. O que eu esperava ouvir? Eu precisava de um cronista nessa jornada. Nos afastamos do grupo, como se tivéssemos nosso próprio plano secreto. Depois do trabalho, em casa. Revisei o que tinha. Então abri outra vez o arquivo que criara. Coletar provas exigia calma e paciência. Estava determinada. Essa relação de Lucas e Beatriz não poderia continuar sem a minha intervenção. Na tela, prints de mensagens fluíam. O que me assustava era não apenas o que lia, mas a possibilidade de algo a mais, de conversas que continham promessas, planos para o futuro. Como eu deixei isso passar por tanto tempo? Fui para a sala e comecei a organizar documentos. Eu tinha um recibo de um jantar que não era do conhecimento de Beatriz. Balancei a cabeça. Quando e como isso tudo tinha acontecido? Cada passo para entender me levava de volta à realidade que não queria ver. O relógio marcava quase meia-noite, quando finalmente parei. O cansaço tomava conta, mas eu não poderia parar. A insegurança ainda pairava como uma nuvem negra acima de mim. Finalmente, optei por fazer uma consulta com um advogado. Não era um assunto de que eu gostasse. A ideia de entrar em um tribunal me deixava para. Mas eu precisava de aliados, de proteções legais. Marquei a reunião para a próxima semana. Apenas eu e esse advogado. Isso também fez crescer aquele sentimento de ansiedade e excitação em partes iguais. A ameaça de descobrir a verdade poderia me custar muito. Mas era uma investida necessária. Os dias seguintes foram cheios de tensão. Eu mantinha cada conversação superficial, pulsando meu lado sorridente, mas ocupada no fundo. Aproveitei cada desculpa para sair e ir ao café, onde continuava minha busca por mais informações. Precisava saber a fundo quem era a mulher com a qual Lucas se envolvia. Suspeitas cresciam à medida que a verdade se desnudava. Conversei com a Marta, uma colega da Beatriz. Estava fazendo algumas perguntas discretas aqui e ali. Você conheceu alguém novo no círculo de Lucas? Cada palavra soava como um golpe, mas eu precisava. Ela falou de maneira entusiasmada sobre as interações entre Lucas e a tal mulher. Disfarcei a pressão crescente no meu peito ao. Ele me ajudaria a entender o que estava acontecendo. O tempo estava acabando para descobrir tudo. Contei a ele sobre a situação e o rosto dele se tornava sério. Todas as provas que você reúne podem ser necessárias. Um relacionamento desse tipo é traiçoeiro. As palavras soavam pesadas e eu concordei internamente. Precisava me preparar para cada eventualidade. Com os dias se arrastando, comecei a sentir que a pressão estava aumentando. Lucas parecia mais distante e Beatriz também. Um lado familiar de mim começou a se preocupar. Eu não poderia deixar o que descobrisse afetar o relacionamento que tinha com ela. A última coisa que desejava era que ela ficasse magoada. Ao mesmo tempo, a urgência de agir crescia. A barreira que havia construído naquela festa agora parecia quebrar, e eu estava à beira de um abismo. Uma noite, soube que o Lucas e Beatriz iriam a um evento. Ela estava animada. Era o aniversário da mãe dele, e mesmo cheia de inseguranças, desejei ver Lucas. Mas o plano estava quase concluído. Queria mais provas. A ideia de invadir a festa começava a se tornar mais real. Conversei rapidamente com a Marta para secar um pouco mais de informações. Ela mencionou um clima inusitado entre os convidados. Um segredo está se formando. Eu ouvi conversas estranhas, uma mulher que estava na última festa de Lucas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda estava longe de ver o quadro completo.
O aperto no estômago se tornava um grito, uma chamada urgente. Entre o desejo de ir à festa e manter a calma, uma decisão foi tomada. Baixei a cabeça e respirei fundo. O que aconteceria se eu visse Lucas? E a mulher? Tudo me dizia que era preciso continuar. No próximo dia, sairia com certeza, obtendo mais informações. Era a peça-chave que faltava. A noite chegou e a tensão era palpável. O que mais escondiam? A expectativa aumentava. Às vezes, ao olhar nos olhos de Beatriz, as lembranças da infância me invadiam. Mas aqui estava eu, prestes a desmascarar um amor construído em segredo, ardendo em um universo cheio de cor e dor. E ao levantar a cabeça em meio a isso, uma preocupação brotou. O que aconteceria se Lucas percebesse o que eu estava fazendo? Um barulho à porta tirou-me do devaneio. O que era? Eu sabia que alguma coisa estava errada. O mesmo instinto que me fez correr para ler a mensagem na noite da festa começou a ressoar em mim de novo. A intensidade daquele momento voltou. No meu íntimo percebi. Algo está prestes a mudar. O que estava por vir poderia ser a revelação final ou o começo de uma nova batalha. Acordei naquela manhã com a cabeça pesada e o coração acelerado. A mensagem ainda pulsava na minha mente. Você não sabe o que está prestes a descobrir. A adrenalina corria nas minhas veias e, ao mesmo tempo, um nó no estômago me deixava encontrada. Os olhos cansados refletiam minha determinação. Tomei um banho rápido, tentando afastar o medo que insistia em me seguir. O clima estava abafado, como se o ar estivesse carregado de tensão. Vesti uma roupa que me fizesse sentir confiante. Um vestido que me abraçava, mas não me sufocava. O que eu precisava era daquilo que me fizesse sentir forte. Depois de preparar um café forte, sentei à mesa e revisei minhas anotações. Cada palavra que escrevi nos dias anteriores parecia um passo mais perto da verdade. Revisei as mensagens, os prints, tudo o que havia coletado sobre Lucas e a mulher que estava fazendo um jogo tão perigoso. Sentia um misto de raiva e tristeza. Mas hoje não havia espaço para fraquezas. Eu me recusei a ser a sombra que sempre fui. O evento seria a reunião de família na casa dos meus pais. Isso exigia uma preparação cuidadosa. Beatriz estava animada, planejando surpresas para Lucas. Eu precisava manter minha compostura, enquanto minha irmã sonhava com futil. Cheguei cedo. Os cheiros familiares do lar, misturados com flores e comida, me envolviam. A mesa estava posta. Cada detalhe parecia ter sido feito para celebrar o amor. E ali, entre as claras e os enfeites, eu me sentia um peixe fora d'água. Mas a decisão estava tomada. Tive que encontrar um momento certo, quando todos estivessem reunidos e despreparados. A festa começou. Os convidados chegavam. O calor e as vozes estavam cada vez mais intensos. Olhei em volta, analisando cada expressão. A expectativa pairava no ar, mas eu sabia que o silêncio seria meu aliado. Quando Lucas cruzou a porta, meu estômago revirou. Ele parecia tão tranquilo, tão feliz. Meu coração disparou, mas mantive a calma. Conversei com alguns parentes, ri e sorri, como se estivesse tudo bem. Cada palavra proferida era um esforço colossal, mas a pressão aumentava. Olhei para Beatriz, radiante ao lado de Lucas. Eles pareciam um casal perfeito. Sempre foram. Isso só tornava o que eu planejava ainda mais difícil, mas também mais necessário. A verdade não poderia ser ignorada por mais tempo. Quando o momento certo chegou, me reuni com todos na sala, o coração disparando. Olhei para cada rosto ao meu redor, o ar estava pesado. A música ao fundo baixou e uma chamada de silêncio se formou entre murmúrios e risos. O plano estava em andamento. Posso ter a atenção de todos, por favor? A voz saiu firme. Meus olhos encontraram os de Lucas. Aqueles olhos que um dia me fizeram sentir segura e agora me amedrontavam. Eu gostaria de falar sobre a verdade por trás desse sorriso todo. As reações foram instantâneas. Meu pai franziu a testa, Beatriz olhou para mim confusa e os convidados trocaram olhares perplexos. O ambiente estava carregado de tensão,
Um silêncio ensurdecedor tomou conta. Lucas, você pode me ajudar a esclarecer algumas coisas? Senti meu pulso disparar, mas continuei. Você tem se encontrado com outra P. E eu queria que isso estivesse acontecendo de uma maneira menos dolorosa, mas a verdade precisava acontecer. Clara, isso não é verdade. Lucas começou, mas eu não quis ouvi-lo. Eu tenho provas. Fui até minha bolsa e puxei meu celular. Mostrei as mensagens para a sala, as fotos, tudo. Aquelas palavras trocadas. O nome da mulher. O ar estava denso, as almas ao meu redor congeladas em choque. Isso não era para você saber. Lucas se virou rapidamente, mas eu não recuei. Por que esconder isso de mim, Lucas? De nós? Você divertiu-se pelas costas da minha irmã, enquanto ela sonhava com o futuro ao seu lado. As respirações se tornaram pesadas, e a tensão cortava o clima leve da festa. Beatriz tinha lágrimas nos olhos, um olhar entre confusão e raiva. Ela não sabia se acreditava em mim ou no homem que estava ao seu lado. Clara, o que está acontecendo? Ela tinha a voz trêmula, e eu sabia que não poderia deixá-la perder-se no caos. Essas mensagens de amor, promessas, a minha voz falhou por um instante. Engoli em seco e levantei a cabeça com mais firmeza. Você não pode se casar com alguém que não é completamente honesto. E eu não posso deixar isso acontecer. Você merece saber. Os murmúrios ao redor começaram a crescer. Clara, você não tem provas do que está dizendo. Lucas tentou se defender, mas a insegurança começava a aparecer em sua voz, e eu precisei aproveitar. Você acha que isso não é suficiente? Olhe no fundo dos olhos dela. Você está enganando, Lucas, e suas mentiras vão estourar em busca da verdade. As palavras saíram como um eco alto na sala. Os rostos ao redor viraram. Sussurros começaram a fluir. Como você pôde, Lucas? A voz de um amigo soou e eu senti uma corrente de surpresas atingindo a sala. O que eu temia se transformava em apoio. Cada palavra trouxe um peso e eu não podia recuar. Isso não é verdade, Clara. Você está mentindo. Seus olhos estavam cheios de raiva e eu vi sua máscara escorregar. Ele estava perdendo a batalha e eu não pretendia parar. Deixe pra lá, minha irmã merece ouvir a verdade, eu disse com firmeza. E não posso ser a única a carregar esse fardo. Beatriz olhou para Lucas e o silêncio cortou a sala. Eu poderia ver todas as emoções passando pelo rosto dela. Descrença, dor, até mesmo a traição. Foi brutal. E eu lutei para manter minha voz sob controle. Essa não é a primeira vez que você faz isso, é, Lucas? Não é? Eu atirei a bomba. As palavras saíram mais afiadas do que eu planejava. Ele hesitou, a expressão de alguém que acabara de ser pego. Mas antes que ele pudesse responder, alguém na multidão gritou. Ele merece ser tratado com justiça, Clara. Você não pode simplesmente arrasá-lo assim. Era uma mulher que eu não conhecia. As palavras dela reverberaram na sala. Uma doce ironia diante do que estava prestes a desmoronar. Eu ri. A justiça é saber a verdade. Isso é uma farsa que vocês dois estão se permitindo. Olhei em volta em busca de reconhecimento, mas havia descrença. A tensão dividia a sala. Eu podia sentir as alianças se formarem. Alguns em mim, outros em Lucas. Por favor, não façam isso. Não aqui. Lucas tentou suavizar a situação, mas o pânico nas suas palavras era evidente. O que ele queria? Que eu deixasse isso passar em branco? Não conseguiria. Não posso ficar quieta enquanto você engana nossa família. É meu dever proteger ela. Meu olhar encontrou Beatriz, um pedido silencioso de perdão. E eu não posso deixar você continuar com isso. A sala estava em uma batalha interna. Olhos se desencontravam. Alguns estavam cheios de compaixão, outros em choque. A pressão subia, e eu sabia que a qualquer momento tudo poderia explodir. E então, Lucas voltou de um jeito contrário ao que eu esperava. Clara, você não sabe do que está falando. Ele buscava confundir a verdade, e pela primeira vez notei uma fissura em sua bravura. Eu nunca a traí, você sabe. Essas mensagens não significam o que você pensa. Então, o que elas significam? Eu esperei, ansiosa pela resposta. Todos os olhares voltavam-se para nós. Eu sentia adrenalina.
o coração palpitar como num filme de ação. Os espíritos estavam em meu favor. Eu não estava apenas lutando por mim, mas por Beatriz, por cada momento que havia sido roubado dela. Mas então, uma risada cortou o ar. E não era qualquer risada. Era aquela mulher, a mulher das mensagens. Apareceu sorridente, com um ar provocador, enquanto caminhava lentamente até nós. Ah, então você é a Clara, a famosa irmã. O quê? Meu coração disparou. Como ela teve a audácia de aparecer. Era tudo o que eu queria evitar. A tensão escalou e eu sabia que algo estava prestes a mudar. Murmúrios se espalharam pela sala e todos esperavam pela explosão. Eu não acreditava no que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Eu me senti completamente despreparada. Mas não era minha voz que estava em jogo agora. Eu estava apenas garantindo que Lucas tenha o suporte que precisa, especialmente agora que você está espalhando mentiras. A certeza no olhar dela era assassina, mas eu não poderia me deixar abalar. Você acha que ele não merece ser feliz? E você acha que Beatriz merece viver em meio a mentiras? Por um momento o olhar dela vacilou, mas logo se recompôs. A batalha estava longe de terminar. O clima mudava. Havia novas fronteiras e eu não poderia deixar isso se descontrolar. Não pode haver uma nova versão da verdade, não aqui. A única coisa que deve ser clara é o redemoinho de consequências que está por vir. Os olhares se tornaram mais calorosos. Cada um estava se tornando juiz de um tribunal secreto. Estávamos em uma sala ao mesmo tempo de júri e testemunhas. O que mais eu poderia trazer à tona? Enquanto todos se sentiam perdidos de alguma forma, a tensão crescia. O jogo estava longe de terminar. A mulher tinha jogado o dado, mas eu ainda não tinha mostrado todas as minhas cartas. Então, ao olhar ao redor, percebi que o que quer que tivesse acontecido a partir daquele momento mudaria nossos relacionamentos para sempre. O que mais poderia vir à tona antes de encerrar essa história que começar em tantos risos e celebrações? O peso da verdade se tornava cada vez mais pesado. O que mais ocultava sob a superfície? Um novo abismo de segredos talvez estivesse prestes a se abrir, e eu não sabia o que esperar. O que mais estava por vir? O silêncio que sucedeu meu grito parecia eterno. Eu tinha desmascarado uma mentira construída com cuidado, mas a sensação de vitória logo se enredou em um emaranhado de insegurança. E agora? Foi o pensamento que me assolou. Os convidados começaram a sussurrar. O burburinho se espalhou como fogo em palha seca. A tensão tornou-se palpável e cada troca de olhares entre eles parecia uma condenação. Fechei os olhos por um momento, tentando encontrar um lugar seguro em meio a tudo isso. Clara, o chamado de minha irmã quebrou o transe. Olhei para ela e o que vi me cortou. O olhar dela, antes radiante, estava agora cheio de dor e confusão. O que eu fiz? O que eu tinha desencadeado? Você não pode estar falando sério, não pode. A indignação na voz dela era clara. Ela olhou para Lucas, que de braços cruzados parecia quase um menino encurralado. Beatriz, eu tinha que fazer isso. Por você. Gaguejei, mas a verdade é que o peso estava sobre meus ombros. Eu não sabia se fiz a coisa certa. O arrependimento começou a se infiltrar em mim. Por mim? Ela bufou, as mãos tremendo. Isso é por mim ou por você? Para você se sentir melhor? As palavras dela me atingiram como um soco. Eu queria explicar, mas não sabia como. E enquanto isso, os murmúrios só aumentavam. Alguns convidados começaram a se afastar, criando um espaço, um círculo isolado em torno de nós quatro. Era como um tribunal improvisado, e eu era a acusadora. Mas todo mundo estava com medo de errar no lado em que estava. Olhares nervosos e indecisos se cruzavam. Ele não é o homem que você pensa, Beatriz. Eu disse, tentando ser firme. Havia uma urgência em minha voz. As mensagens, as promessas, está tudo aqui. Levantei o celular novamente, onde as conversas escondidas pareciam brilhar em uma luz cruel. Eu podia sentir o peso dos olhos da sala sobre mim. Sentia a aflição e o apoio ali. Essa é a Clara que eu conheço? Uma amiga gritou da multidão. Ela é só ciumenta, querendo tirar Lucas de Beatriz.
Minhas forças começaram a vacilar. O olhar acusador que recebi parecia me arrastar para um abismo. Calma, todo mundo. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Uma voz familiar chegou. Era Mariana, uma amiga de infância. Por um momento, aquela pequena bolha de coragem me trouxe um sopro de esperança. Apenas ao ouvi-la, percebi que havia quem ainda me apoiasse. E assim, a festança continuou, mas em um ritmo diferente. A música parou e a sala agora estava cheia de expectativa. O peso da verdade ameaçava explodir. Eu podia ver no rosto de Lucas uma centelha de desespero. Ele não tinha como desmentir essas provas. E de repente, tudo parecia girar. Havia adivinhações e pensamentos fortemente enraizados. O que vai acontecer agora? Um homem disse a Lucas, as palavras martelando em sua cabeça. O olhar dele estava fuzilante, e poderia quase sentir o mundo dele desmoronando. Percebi que, na verdade, ele estava sozinho. O que começou como uma vitória explodiu em um caos que eu não poderia controlar. Murmúrios subiram. Se ele não está afim de Beatriz, isso diz muito sobre ele. As vozes aumentavam e eu me sentia sufocando. As acusações, os olhares de pena, tudo se transformava em uma tempestade sobre mim. Eu me tornei uma espectadora da minha própria vida. Eu sabia que havia algo errado. Uma mulher na sala disse: uma mulher como ela, ao lado de um homem que não merece. As palavras eram como lâminas, apontadas diretamente a mim. Eu me senti invadida e indefesa. Chega! Lucas gritou, sua voz cortando o ar. Tudo isso é uma mentira. Clara está errada. Eu sou leal a Beatriz. A fúria dele explodiu, mas era a raiva de alguém que estava perdendo o controle. E eu sabia que ele não estava mais no controle. Olhei para Beatriz, seu olhar se perdendo naquela confusão. É isso que ela realmente queria? O homem perfeito em meio a tudo isso? Uma batalha entre seus sonhos e sua realidade agora se afigurava à sua frente, e eu me sentia incrivelmente mal por ser a responsável. As palavras dela timidamente escaparam de seus lábios. Clara, você me ajudou a descobrir a verdade, mas essa não é a maneira como deveria ter feito. Outra facada. O coração me apertou, mas ao mesmo tempo algo ressoou em mim. Era verdade que eu estava lutando por ela, mas também estava lutando para encontrar meu próprio lugar. Eu havia tomado uma decisão, mas custara caro. E assim, aquela festa se tornou o chão do campo de batalha. Olhares se cruzavam, as vozes se torciam. Enquanto isso, entre os cálculos, percebi que o mundo de Lucas começou a desmoronar. Ele estava lutando, mas os aplausos começaram a diminuir. As amigas de Beatriz a olharam, algumas inclinadas em apoio, outras atraídas pela autoconfiança de uma desconfiança interna. Aquilo parecia uma dança, ambos os lados se entrelaçando, e eu não sabia mais se realmente havia feito o bem, ou se tudo estava se perdendo. No fundo, uma voz sussurrava: "Esta é sua hora, Clara." Mas que hora? Eu não sabia qual era meu verdadeiro papel nessa história. A cena estava se desenrolando, e logo os rostos que antes estavam alegres agora eram de horror. Para uma fração de segundo, vislumbrei um momento de triunfo, mas o eco de dúvida e solidão me seguiu. Quero ir embora. Isso não é o que planejamos. Beatriz gritou, como se quisesse se desligar daquele encontro doloroso. A frustração dela era clara, e mais uma vez, vi o embate da lealdade e confiança balançando como uma corda bamba. Eu não planejei. As palavras dela acertaram em cheio, como um punho. O clima estava parecendo uma tempestade. As cabeças balançavam como uma impação. Ao olhar em volta, percebi que alguns estavam se distanciando, outros mais próximos. Uma onda de divisão tomou conta do ambiente. Um funcionário da casa estava preocupando-se em arrumar as coisas, enquanto outros começaram a beber mais e a trocar olhares como se estivessem desesperados em um balança sem fim. A festa estava sendo desmantelada aos poucos, como em castelo de cartas, e a minha figura estava no centro dela. A ideia de que todos estavam julgando e que o olhar dele se perdia em mim me sufocava.
Fui interrompida por um amigo que se aproximou. Sei que isso é difícil, mas você fez o que precisava ser feito. E mesmo que as palavras fossem bem intencionadas, sentia um peso. Ele era um apoio, um amigo de verdade, mas nada poderia apagar a confusão da sala. A verdade sempre aparece no fim, e ali, perdendo-me em um emaranhado. Enquanto isso, a voz de Lucas ecoou no ar. Vocês vão se arrepender por acreditar dessas mentiras. Ele tentou se recuperar, mas sua imagem estava em frangalhos, dilacerada diante de todos. E pela primeira vez percebi que ele havia perdido respeito e poder. Talvez até mesmo o próprio apoio. E eu não poderia me preocupar com o que poderia fazer. Com profissionais ao redor presos a olhar, eu finalmente percebi. Eu não precisava ser a vítima dessa história. Eu era a protagonista. O importante agora era entender que essa não seria a última batalha, mas certamente era um combate essencial. O evento estava se aproximando do fim, e ao respirar profundo, decidi que o próximo passo seria ir ao fundo da verdade, procurar mais registros e envolvê-los. Não apenas para mim, mas para cuidar da dignidade de Beatriz. Mas enquanto pensava nisso, meu celular vibrava novamente. A mensagem reluzia na tela. Você precisa saber o que está realmente acontecendo. Isso é muito maior do que você... E enquanto aquele clima pesado persistia, minha luta estava apenas começando. Acordei com a luz do sol entrando pela janela, mas não era a luz que me deixava animada. Era a sensação de recomeço. Após o confronto na festa de Beatriz, meu coração ainda estava pesado. A cena que se desenrolou, os olhos perplexos e as reações rápidas estavam gravados na minha memória. Mas aqui estava eu, a um passo de reescrever a minha história. Decidi que precisava me afastar do turbilhão emocional que estava me consumindo. Então fiz uma lista. Sim, eu sempre fui uma mulher de listas. Traçar um novo caminho. Escrevi em letras garrafais. Era hora de me reerguer. Levantei da cama e olhei ao redor. Meu apartamento, embora pequeno, era meu espaço seguro. O cheiro do café fresco invadiu o ar e me lembrou de que novos começos podem ser construídos dia após dia. No trabalho, era hora de dar um novo passo. A empresa estava cheia de colegas, mas a energia era diferente agora. A verdade que... Olhei em volta e percebi que muitas mulheres ali enfrentavam suas batalhas diárias, na expectativa de serem reconhecidas. E se tinha uma coisa que eu aprendi, era que todas nós merecíamos ser respeitadas e ouvidas. Me sentei com a gerência e expus uma nova ideia para um projeto. Criar um ambiente no escritório onde pudéssemos expressar nossas experiências. Uma plataforma de apoio mútuo para mulheres, onde pudéssemos compartilhar desafios e conquistas. Assim, propus um grupo de discussão mensal. A primeira reunião aconteceu em 2 semanas. Meus olhos brilhavam ao pensar na possibilidade de unir forças com outras mulheres que também buscavam transformação. Aos poucos, consegui conquistar o apoio de algumas colegas. Uma delas, a Fernanda, disse: "Eu preciso disso, Clara. Mais do que nunca, preciso de um espaço onde posso ser eu mesma." E aquilo me encheu de esperança. Se um pequeno grupo de nós pudesse se reunir e compartilhar, talvez pudéssemos desacelerar as vozes de insegurança. O que me motivou a seguir em frente foi perceber que era possível controlar o que eu sentia. Comecei a fazer pequenas mudanças. Tirei um tempo para redescobrir minhas paixões. A motivação despertou em mim, e o design de interiores, que sempre foi o meu amor, voltou a ganhar vida na minha mente. Estava na hora de um projeto pessoal. Não era só sobre enviar currículos ou buscar novas oportunidades de emprego, mas criar algo que refletisse quem eu realmente sou. Comprei materiais, tinta e papelão. Comecei a trabalhar em uma peça que sempre quis projetar, um cantinho de leitura no meu apartamento. Componentes simples, mas valorizados. A cada pincelada, a cada corte sentia a cura. Estava dando ao meu espaço a atenção que ele merecia e, ao mesmo tempo, reconectando-me comigo mesma. Acompanhei a transformação de um local abandonado para um espaço iluminado e acolhedor. Pequenas vitórias. Os dias passaram com pequenas conquistas.
Fui me cercando de mulheres que admirava. Conversa. Estou aqui por você. E essas palavras, embora simples, trouxeram um maravilhoso conforto à minha alma. Ainda assim, havia um espaço vazio quando pensava em Lucas. Lembrei da nossa conexão. E mesmo sabendo que eu deveria seguir em frente, ainda havia um laço que me prendia. Decidi que precisava de um fechamento, uma conversa, um último diálogo, algo que me desse paz. Assim enviei uma mensagem a ele, pedindo um encontro. A resposta foi rápida, e em poucos dias estávamos frente a frente novamente. Quando Lucas me viu, havia um peso no ar. Ele estava diferente, um pouco mais moldado pela realidade, mas ainda com aquela expressão atenta que me atraía. Começamos a conversar, e logo as palavras fluíram. Falei sobre a mim mesma, sobre a necessidade de me colocar em primeiro lugar. Ele escutou, e notei que por instantes ele percebeu a dor que causou. Não era uma conversa fácil, mas era necessária. Melhorar a si mesmo é parte do aprendizado, Clara. Eu me enganei, ele disse, e eu não sabia como processar aquilo. Era sincero, mas ao mesmo tempo parecia tarde demais. A conversa terminou com lágrimas em nossos olhos, mas havia um alívio. Consegui fechar esse ciclo na minha vida com uma sensação de liberdade. Ele não poderia mais me prender, e eu estava pronta para seguir. O projeto de apoio às mulheres do trabalho saiu do papel. O primeiro encontro foi um sucesso. Estava lá, reunindo força e coragem. E à medida que contávamos nossas experiências, os rostos ao meu redor brilhavam. Uma a uma, mulheres se levantavam e compartilhavam. Uma falou sobre o medo de recomeçar, outra sobre as dúvidas em relacionamentos. As histórias se entrelaçavam em um círculo de compreensão mútua, e foi mágico. Ver essas mulheres se apoiarem foi emocionante. Era como se cada dor exposta suavizasse o peso das suas realidades. Futuramente, decidi que gostaria de adicionar um blog onde pudéssemos registrar as histórias e o crescimento de toda. Eu estava ganhando confiança ao invés de me deixar vencer pelo medo. Meus dias eram preenchidos com novos projetos, novos contatos e uma rede de mulheres que se tornaram amigas. Olhei-me no espelho e pude ver uma pessoa que estava recuperando a força que havia perdido. Depois de semanas trabalhando, o projeto começou a ganhar destaque. Recebemos elogios e participações mais amplas. A sensação de que não éramos apenas um grupo de mulheres em dificuldades, mas sim uma comunidade que buscava ajuda e esperança, se consolidava. Ao final de um desses encontros, recebi uma mensagem inesperada. Era uma lembrança de uma mulher que se disfarçou de sempre invisível. Grato por compartilhar sua história, Clara. Você não sabe o impacto que teve na minha vida. No mesmo dia, recebi outra mensagem por meio do blog. A sua força é uma inspiração para nós. Não desistamos. Isso me atingiu como um bálsamo. Para alguém que começou a história sem saber o que fazer, agora eu me sentia parte. Mas enquanto vivia essas novas experiências, um pensamento persistia. Havia algo a mais subjacente a esse crescimento. Algo que ainda não tinha vindo à tona. Um fio da verdade que poderia ainda perfurar essa nova realidade. Recebi novas dicas sobre a mulher que me envolveu com Lucas, mas não consegui encarar esse desafio ainda. Novamente, a vida me lançava um enigma. E enquanto o sol se punha, com a esperança de um dia novo nascendo, eu sabia que ainda havia uma última verdade a ser desvendada. Estava à espera de mais revelações. E eu não sabia o que era, mas a intuição pulsava e ficava clara. Algo ainda estava muito errado. E quando o momento chegasse, eu me prepararia. Então, com toda essa nova força, poderia enfrentar qualquer tempestade que viesse. Contudo, não fazia ideia do que mais poderia ser revelado sobre meu passado e meu futuro. O que estava por vir? Essa resposta habitou meu coração, eletrizando minhas veias. Uma promessa de que a jornada estava apenas a começar. Minha vida mudou completamente. O projeto que tinha em mente para criar um ambiente de apoio às mulheres no trabalho deu frutos. A primeira reunião foi um sucesso. Cada uma das mulheres que compareceu trouxe sua história, sua luta e, ao mesmo tempo, suas conquistas. Sentada ali, em meio a risos nervosos e abraços calorosos,
percebi que não estava sozinha. Juntas, estávamos formando uma rede, uma corrente de força que se estendia além daquelas paredes. O que antes parecia um sonho distante, agora se tornara realidade. Com a ajuda de Fernanda e Mariana, a iniciativa cresceu, e logo as reuniões foram se tornando mensais, ganhando cada vez mais novos rostos. Meu trabalho como designer de interiores tornou-se mais do que apenas uma carreira, tornou-se uma missão. As mulheres que participavam das reuniões começaram a se sentir mais confiantes, e isso se refletiu em suas vidas pessoais e profissionais. Fui reconhecida por minha empresa, não apenas como uma designer talentosa, mas como. As coisas em minha vida pessoal também começaram a se estabilizar. Depois de meses, decidi que era hora de dar uma chance novamente ao amor. Fui convidada para um evento social por uma das minhas novas amigas, e a princípio hesitei, mas tinha que me deixar levar. O que perdi por tanto tempo era o desejo de realmente viver. E foi nessa festa que conheci o Alex, um jovem artista. Ele tinha esse jeito divertido e gentil de ser. Conversamos por horas, compartilhando risadas e histórias. Ao final da noite, percebi que minha visão sobre relacionamentos havia mudado. Não precisava mais carregar a culpa ou a insegurança. A felicidade poderia ser simples, desde que eu estivesse aberta a isso. O tempo passou, e cada novo dia se transformava em uma nova descoberta. O que antes eu considerava fraqueza, agora era força. Meu relacionamento com Beatriz também melhorou. A verdade que revelei em um momento de dor se transformou em um laço ainda mais forte entre nós. Ela percebeu que o apoio que ela me ofereceu ao entender minha luta foi um passo importante para nos curarmos juntas. E assim, meses se passaram e hoje, ao olhar pela janela do meu apartamento, vejo o mundo de forma diferente. As luzes da cidade brilham à minha frente como estrelas. Um misto de gratidão e esperança preenche meu ser. Aprendi que a vida é uma montanha-russa cheia de altos e baixos. Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Cada queda, uma chance de se reerguer. Eu sou Clara, a mulher que recomeçou e agora inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que se sentem perdidas, seria esta: nunca é tarde demais para se reencontrar. O poder de se reerguer está dentro de você. Acredite em si mesma e não tenha medo de lutar por uma vida cheia de significado. Essa lição me acompanhou e agora sinto que tenho uma nova missão: continuar inspirando, empoderando e fazendo com que outras mulheres saibam que elas podem, a qualquer momento,